Olá, começa agora o nosso encontro diário para falar sobre infraestrutura e transportes. E com notícia da confirmação da sobretaxa de 50% para os produtos importados pelo Brasil aos Estados Unidos. Alguns itens ficaram fora do tarifaço. Se fosse uma partida de futebol, poderíamos afirmar que já chegamos aos 45 minutos do segundo tempo. Nesta quarta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump assinou o decreto que determina a sobretaxa de 50% sobre as importações brasileiras para os Estados Unidos. As tarifas entram em vigor num prazo de 7 dias. E alguns produtos ficaram de fora, como determinados tipos de alimentos, minério de ferro, produtos ligados à energia e à aviação. Os setores muito importantes foram poupados, principalmente aeronaves, que afeta muito a Embraer, de papel e celulose, suco de laranja, então energia, minerais, então alguns produtos industriais. Então, você tem vários setores aí que serão poupados e não sofrerão essa taxação. Mais ou menos 40% da exportação brasileira não será afetada, mas todo o resto vai ser afetado, é muita coisa. O país vai ser o único a sofrer com sobretaxa de 50%. Para outros países, a tarifa máxima vai ser de 40%. Casos de Laos e Mianmar, que ficam no Sudeste Asiático. Mas esses países têm superávit na relação comercial com os Estados Unidos, muito diferente do Brasil, que há 17 anos tem déficit. Vamos pegar o exemplo do primeiro semestre desse ano, quando os Estados Unidos já estavam sob o comando de Donald Trump. As vendas brasileiras para os norte-americanos subiram apenas 4,4%, enquanto as compras cresceram 11,5%. O superávit para os norte-americanos, que em todo o ano passado não passou dos 300 milhões de dólares, esse ano, apenas em 6 meses, chegou a 1,7 bilhão. Eu acho que foi um somatório de coisas. Eu acho que juntou a questão dos BRICS, a desdolarização, o tema político do Bolsonaro, a questão que sofre muita pressão nos Estados Unidos, que é a questão das Big Techs. Então, você teve uma somatória de justificativas. A justificativa jurídica que ele colocou foi principalmente com relação às questões políticas internas do Brasil, como a investigação contra o golpe, contra a tentativa de golpe. A isenção na aplicação de tarifas para aviação e peças aeronáuticas trouxe alívio. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre, de tudo que o Brasil exportou nesse segmento, mais de 65% foi para os Estados Unidos. Para ter uma ideia de comparação, para a China, que é nosso principal parceiro comercial, as exportações na área de aviação chegaram a apenas 0,1%. Esse seria um mercado que dificilmente o Brasil conseguiria substituir. A Embraer é um dos principais exportadores nacionais e os Estados Unidos o principal comprador da Embraer. Lembrando que a Embraer usa muitas partes e peças dos Estados Unidos também. Então, isso levaria a uma queda muito grande no valor das ações da Embraer, se por acaso sofresse alguma medida. Nesse sentido, é um alívio. Agora, vamos lembrar que vários outros setores não tão grandes foram afetados. É o caso da carne, da manga, do sal e vários outros setores, mel, vários setores menores que têm os Estados Unidos como principal comprador. Nos primeiros 6 meses de 2025, a China continua sendo nosso principal parceiro comercial, com mais de 28% de participação nas exportações brasileiras. Os Estados Unidos foram o terceiro, atrás ainda da União Europeia. As exportações brasileiras para os norte-americanos representaram 12%. Temos uma pressão gigantesca para tentar alguma coisa antes dos 7 dias. Isso já aconteceu com o México e com o Canadá, que também negociaram sob pressão. A relação com o Brasil é bastante complexa. Envolve muitos setores com situações diferentes. Então, não dá para dizer que o Brasil vai aceitar uma imposição em cima da hora. Mas, claro, as negociações vão continuar. É uma relação muito,
muito ampla e o Brasil vai ter que negociar e os Estados Unidos também. O decreto prevê aumento de tarifas se o Brasil resolver retalhar os Estados Unidos. E também deixa aberta a revogação ou alteração caso o governo brasileiro se alinhe aos interesses americanos em temas de segurança e política externa. Não serão aplicadas tarifas para os produtos que saírem dos portos brasileiros antes da meia-noite do dia 6 de agosto e estiverem em trânsito para os Estados Unidos nesta data. O texto cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes. Trump acusa o ministro do STF de intimidar opositores como o ex-presidente Jair Bolsonaro e impor censura a empresas dos Estados Unidos. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, declarou nas redes sociais o total repúdio a qualquer tentativa de interferência externa sobre as instituições brasileiras. Ele afirmou que o Brasil é um país soberano e que nenhuma nação tem o direito de impor sanções ou intimidar autoridades por exercerem suas funções dentro da lei e da Constituição. Silvio Costa Filho também falou que a democracia brasileira é construída com base na legalidade, no respeito às instituições e na autodeterminação do povo brasileiro. E o Ibovespa, que havia recuado pela manhã, subiu depois da assinatura do decreto com isenções de tarifas para aviação, celulose e minerais. A bolsa fechou nesta quarta-feira em alta de 0,94%. Já o dólar encerrou a sessão com alta de 0,38%. As ações da Embraer viraram para positivo. A alta foi de 8,89%. O governo federal quer saber por que as distribuidoras de gás natural não repassaram os 14% de redução. Veja na reportagem de Aline Beckett. Após o anúncio da Petrobras da redução de até 14% no preço do gás natural para as distribuidoras, a Secretaria Nacional do Consumidor passou a investigar o baixo repasse dessa queda ao consumidor final. Segundo a Senacom, o repasse médio feito pelas empresas tem variado entre 1% e 4%, o que foi considerado desproporcional e levantou suspeitas. Das 11 distribuidoras nacionais de gás notificadas pela Senacom, todas têm 48 horas para apresentar justificativas. O governo quer entender os critérios adotados para que a queda anunciada pela Petrobras não tenha impactado no bolso do consumidor como esperado. Por que um percentual tão ínfimo para o consumidor final de 1,30%, 1,40%, quando a redução foi de 14%? Quais fatores na composição do preço impõem às distribuidoras que elas não façam esse repasse no sentido da diminuição da tarifa do gás para os consumidores finais? A Senacom reconhece que o preço final envolve outros elementos, como transporte, tributos e margens comerciais, mas destaca que uma redução de quase 15% sem reflexo claro na conta do consumidor exige explicações fundamentadas. A apuração está baseada no direito à informação. Caso as justificativas não sejam suficientes, a Senacom pode abrir um processo administrativo com multas de até 13 milhões de reais. E se houver indícios de combinação de preços entre as distribuidoras, o caso será enviado ao CAD para a investigação de possível formação de cartel. Não estou afirmando que é o que está acontecendo, mas tem uma aparência aí, né, que nos chama a atenção. Então, ou isso vai ser desmentido pelo nosso convencimento, ou seja, as empresas conseguem demonstrar que não é isso que está acontecendo, ou se nós chegarmos à conclusão de que de fato está acontecendo, ou seja, que houve abuso, que houve prática de cartel, enfim, nós vamos tomar as providências que o ordenamento jurídico nos permite para assegurar os direitos da população, os direitos dos consumidores. A Rússia e o Japão foram atingidos por um terremoto nesta quarta-feira. Veja essa e outras notícias. A Rússia foi atingida por um dos mais poderosos terremotos da história. O tremor de magnitude 8,8 no leste do país provocou ondas de tsunami
de até 5 metros e gerou ordens de retirada em locais distantes como o Havaí. O epicentro fica no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, área que abrange o litoral de diversos países banhados pelo Oceano Pacífico em formato de ferradura, com 40 mil quilômetros de extensão. O governo japonês emitiu uma ordem de evacuação na costa do Pacífico. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto foi raso a uma profundidade de 19 quilômetros. Um avião da Esquadrilha da Fumaça caiu no interior de São Paulo na manhã desta quarta-feira. O piloto conseguiu se ejetar e passa bem. O acidente aconteceu em Santa Rita do Passa Quatro durante voo de treinamento em área desabitada. A aeronave ficou completamente destruída. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi para o local e iniciou os primeiros procedimentos de ação para identificar o que teria provocado o acidente. Mais de 450 mil sacas de café de 60 quilos não foram exportadas em junho por causa do esgotamento da infraestrutura portuária. A informação foi apresentada nesta quarta-feira pelo Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. De acordo com o levantamento, o Brasil deixou de arrecadar mais de R$1 bilhão em receita cambial e os exportadores teriam acumulado prejuízo de R$3 milhões em custos extras com armazenagem adicional e multas por permanência prolongada. No Porto de Santos, responsável por 80% das exportações de café, 59% dos navios sofreram atrasos. O Ministério de Portos e Aeroportos fechou o primeiro semestre com investimentos de R$5,6 bilhões em anúncios de obras e infraestrutura em 20 aeroportos do país. O volume vai ser aplicado em obras de ampliação e modernização de terminais, construção de novas pistas, reforço da infraestrutura e medidas de segurança para pousos e decolagens. 2 caminhoneiros foram presos após serem flagrados dirigindo bêbados e na contramão na BR-277 em Balsa Nova, Paraná. Os veículos tinham placas da Bolívia. As imagens registradas por câmeras de segurança mostram que um dos motoristas estacionou no acostamento da rodovia e fez um retorno para entrar na contramão. Os 2 caminhoneiros chegaram a parar na rodovia e colocaram em risco o trânsito. 10 minutos depois, eles foram gravados em retorno de ré para um túnel. Poucos minutos depois, foram perseguidos por um carro da Polícia Rodoviária Federal. O Porto de Santos, no litoral de São Paulo, ficou fechado por 29 horas nos últimos 2 dias por causa de maré alta e vendavais. Pelo menos 10 navios ficaram parados durante as 29 horas em que o principal porto do país ficou fechado por causa da forte ventania e da ressaca. As ondas chegaram a 3,5 metros e os ventos passaram dos 80 quilômetros por hora, de acordo com dados da Defesa Civil de Santos. A retomada nas operações aconteceu por volta da 1h15 da tarde. A maré alta invadiu a avenida na orla da Praia de Santos e levou muita sujeira. Mais de 200 funcionários da prefeitura trabalharam durante horas para remover resíduos e desobstruir as vias que ficaram sem condições de tráfego. A Defesa Civil também apura os estragos nas estruturas. Os fenômenos meteorológicos estão cada vez mais extremos. Isso nós temos observado em diversas partes do mundo. E aqui nós não estamos imunes a isso. Nós tivemos a 3ª maior altura de onda registrada pelos nossos equipamentos. Chegamos a 3,98 metros. Já tínhamos chegado a 4,30 metros, 4,40 em outra oportunidade. E o período, que é o intervalo de tempo, a distância entre 2 cristas de onda, estava um período prolongado. Isso gera um risco muito grande para os navios, porque ele sobe numa crista da onda e desce no cavado com violência, podendo bater no fundo, seja de proa ou seja de popa, com a parte de ré também.
A ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, divulgou nesta quarta-feira um estudo que traz o diagnóstico na relação entre os portos e as cidades. O levantamento mostrou que os portos avançaram na questão de sustentabilidade, mas mostra também que a relação com comunidades vulneráveis que vivem ao redor das áreas portuárias precisa melhorar. A análise foi feita em parceria com a GIS, Agência Alemã de Cooperação Internacional, dentro do projeto Prodapta. O objetivo é integrar as comunidades do entorno dos portos ao desenvolvimento sustentável, ambiental e social. Esse estudo já é uma prática que está sendo implementada, mas que ele, pela metodologia que foi apresentada aqui, né, com dados objetivos aderentes à Agenda 2030 e aos ODS, isso seja mais fácil de materializar na realidade. O Porto de Santos foi o modelo de análise. O estudo constatou a necessidade de planos estruturados para promover a resiliência climática nas regiões portuárias. O objetivo aqui é a gente trazer esse panorama, né, de como fazer essa relação entre a relação porto-cidade e os desafios de mudança climática, que hoje nós temos enfrentado cada vez mais essa realidade. Segundo a diretora, portos geram impacto direto no desenvolvimento das regiões. O PIB local é, em média, 60% superior ao de regiões sem atividade portuária. A superintendente de SG e Inovação, Cristina Castro, defendeu a criação de planos que tenham como foco a justiça social, a inserção das populações que vivem no entorno dos portos e um novo projeto piloto. Sempre precisa pensar o porto como um grande impulsionador de desenvolvimento econômico. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, historicamente, o porto traz a cidade, né? Então começa o porto e vem a cidade. A diretora de sustentabilidade do Ministério, Larissa Amorim, reforçou a necessidade de publicidade das melhores práticas. A gente não pode endereçar uma política única para toda a relação porto-cidade, tendo em vista a heterogeneidade que a gente tem, as casualidades. Então, eu brinco, né? É muito fácil daqui de Brasília, do ar-condicionado, a gente ditar regra para quem está lá na ponta. Então, o diagnóstico trouxe isso de forma muito clara. Então, a gente tem outras formas de endereçar esse gargalo que não uma política que engesse ainda mais essa relação e penalize não só a comunidade, mas como o operador que está ali nessa relação todo dia. E agora vamos a mais notícias no portal bnews.com.br. Eu destaco uma que veio da região Nordeste, porque o Porto de Suape vai ganhar um hotel em 2026. Ele fica a 40 quilômetros de Recife, já começa a funcionar em 2026 e a unidade, com mais de 160 apartamentos, integra o Latitude Suape, um novo polo corporativo e de serviços que também vai abrigar uma torre empresarial e um centro comercial. A obra deve durar 15 meses e, como eu disse, vai gerar 600 empregos temporários. Olha só que boa notícia para o Porto de Suape e também para a geração de empregos. Começa amanhã a 6ª edição do Nordeste Export. O principal fórum sobre logística e transporte do país acontece em Teresina, no Piauí. Estado que se prepara para dar início às operações no primeiro porto de sua história, ainda este ano. O Porto Piauí é um projeto pioneiro no estado, o único do Nordeste que ainda não tem um terminal portuário. A partir de 2023, o Porto Piauí virou uma empresa de economia mista do governo do estado. O projeto prevê a construção de um terminal de uso privado multipropósito. O poder público deve funcionar como uma base para que as empresas do setor se instalem no terminal. O empreendimento promete impulsionar as exportações e potencializar a produção da região e deve iniciar as operações até o final de 2025. O Piauí hoje, só para exemplificar, é um grande exportador de granel sólido agrícola, né? Nós hoje produzimos e exportamos mais de 7 milhões de toneladas de soja, farelo de soja e milho. Além disso, nós somos o maior produtor e exportador de mel do Brasil. Então, cerca de 35% de todo o mel que é produzido e exportado no Brasil sai do Piauí. E temos também agora uma recente descoberta, uma fronteira mineral no norte do estado,
que é de minério de ferro, que está sendo exportado mais de 1 milhão de toneladas ano, e a nossa perspectiva é chegar, já no primeiro ano de exportação no Porto Piauí, a 2 milhões de toneladas. Uma frente mais direta, que é linkar o porto através dos terminais que a gente vai desenvolver para o hidrogênio verde com as empresas produtoras de hidrogênio verde na nossa ZPE, que fica a 20 quilômetros do porto. Então, por exemplo, tem um projeto com a empresa europeia chamada Green Energy Park. A Green Energy Park, ela foi uma das empresas que foi selecionada, habilitada nessa chamada pública que a gente fez para desenvolver um terminal de hidrogênio verde e os derivados, né? Então a gente vai trabalhar ali com a exportação dessa energia, né? Que é energia verde para a Europa, para o mundo e até para o próprio Brasil. Mas como a gente também já tem algumas conversas com empresas interessadas em processar esse minério. Então a gente também pode vir a exportar o minério processado, né? Ali da região de Piripiri, na forma aí de briquet, né? De gusa, né? A gente tá com essas possibilidades aí no médio prazo também. O projeto também apresenta um plano de atuação para a transição energética, conectando terminais de hidrogênio verde a empresas produtoras da commodity instaladas na ZPE do Parnaíba, que fica a cerca de 20 quilômetros do porto. A proximidade ao mercado europeu, que apresenta uma demanda crescente pelo H2V, também é uma posição estratégica para as exportações. Além do comércio exterior, o Porto Piauí também prevê a descarbonização das suas operações. Uma frente mais direta, que é linkar o porto através dos terminais que a gente vai desenvolver para o hidrogênio verde com as empresas produtoras de hidrogênio verde na nossa ZPE, que fica a 20 quilômetros do porto. Então, por exemplo, tem um projeto com a empresa europeia chamada Green Energy Park. A Green Energy Park, ela foi uma das empresas que foi selecionada, habilitada nessa chamada pública que a gente fez para desenvolver um terminal de hidrogênio verde e os derivados, né? Então a gente vai trabalhar ali com a exportação dessa energia, né? Que é energia verde para a Europa, para o mundo e até para o próprio Brasil. O Piauí é o caçula aí dos portos no Nordeste. A gente brinca que é o último porto, última nova fronteira portuária do Brasil, né? Em desenvolvimento. E por isso a gente está tendo a chance de desenvolver um porto pensando tanto no presente quanto no futuro e no longo prazo dessas exportações para o estado do Piauí, mas não só para o estado do Piauí, mas para 8 estados do Nordeste e também para o Tocantins, que é a nossa Interlândia portuária, né? O Nordeste Export começa amanhã a partir das 9 horas da manhã e toda a programação você acompanha ao vivo aqui na TV BNews. E a partir das 7h30 da noite tem Brasil Export Central com todas as informações da região que recebe o principal fórum de infraestrutura e logística do país. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!